Pastor, eu vou Para onde? estudar a lição. Vamos estudar a lição. Vamos lá, gente, então, para o vídeo da terça-feira com o pastor Larroca. Pastor, vou começar lendo um verso bíblico aqui para a gente começar, então, o nosso assunto de hoje, que é Hebreus capítulo 7, o versículo 22. Por isso mesmo, Jesus se tornou fiador de superior aliança. Pastor, aqui tem uma palavra-chave que é um atributo novo de Jesus e que eu não sabia mesmo antes de estudar a lição de Hebreus, que a Bíblia se referia a Jesus como um fiador. Por que esse termo foi colocado aqui? Essa tradução que nós temos aqui do grego, no capítulo 7, verso 22, que você mencionou, que é a palavra mesos ou meio, se fosse aí no latim, se refere a mediador. Certo. Eu não sei, quando eu era criança, havia um programa de televisão chamado O Rei dos Ringues. Eu era criança. Hoje não conheço. É um programa americano, não é UFC, não é boxe, é um outro tipo de luta livre. Certo. E eu me lembro quando eu era criança, então eles tinham lá o ringue, uma torcida, e aí chamavam os lutadores, e aí depois o locutor dizia assim, ó, para mediador desse combate, chamava então fulano de tal, o juiz, e entrava o juiz. Só que aquele negócio, esse programa chamado Rei dos Ringues, ele era circo, na verdade, porque o próprio juiz, ele prejudicava um dos lutadores. Ixi! Então, às vezes ele prendia o pé do indivíduo, às vezes o cara segurava na corda pedindo socorro, ele não deixava o outro, continuava batendo. Que maldade, então, meu. Era um tipo de mediador injusto. Verdade. Mediador injusto. Ele era o mediador do combate, mas ele participava do combate, mas ele prejudicava um dos lutadores. Que maldade, mano. Aquilo que, para mim, soava como uma grande farsa, né? Esse tipo de luta. Sim. Mas quando a tradução de Jesus como mediador, ela não é uma tradução completa. Porque a tradução completa para Jesus seria essa expressão que você já falou, Luan, que é a função de fiador. O fiador é aquele que garante o seu inquilino. Certo. Né? Por exemplo, aqui quando você vai alugar um imóvel, normalmente você vai na imobiliária e eles falam, você precisa ter um fiador. O que é o fiador? Se você não pagar, o fiador paga. Sim. Se você não conseguir pagar, a responsabilidade é do fiador. Então, quando a Bíblia se refere a Jesus como sendo o nosso mediador, na verdade está falando de Jesus como o nosso fiador. Porque nessa jornada, como já dissemos antes, nós não temos condições de obedecer por completo a vontade de Deus, as orientações de Deus, os mandamentos de Deus, então, como já disse, a própria vontade de Deus, mas Jesus ele vem para fazer isso. Então ele assume a nossa condição de ser humano, a forma humana, e vive aqui uma vida plena, correta, honesta, humilde, perfeita, e ainda se entrega na cruz do Calvário. Então, ele vem então como nosso fiador, porque se você não consegue cumprir com essa responsabilidade, eu estou aqui para pagar por você. Então, é exatamente essa função que Jesus ele vem fazer, a função de fiador, para garantir para todos nós a segurança de que no final tudo vai dar certo. Show de bola, né? Incrível, né? Esse significado sobre Jesus eu também não sabia, aprendi muito com essa lição dessa semana. Próximo versículo então é Hebreus 8, versículo 6. Mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Pastor, nós estamos olhando aqui, ó, superior aliança, superiores promessas, e no versículo que li também sobre Jesus seu fiador, superior aliança. As outras alianças que o Senhor comentou, né, de Noé,
Moisés, Davi, eram menores do que essa? Como que funciona esse negócio aqui? Porque a aliança de Adão, que vocês se lembram que quando Adão e Eva pecaram, eles se cobriram com folhas. E daqui a pouco Deus aparece, o próprio Jesus aparece e dá para ele vestes de cordeiro. Então Jesus já faz o primeiro sacrifício de um cordeiro. Só que quem morre é um cordeiro. Aliança com Noé, cordeiro. Aliança com Abraão, cordeiro. Aliança com Moisés, cordeiro. Então era o sangue de cordeiro. Mas finalmente vem Jesus para uma superior aliança. E ele vem como o cordeiro de Deus e tira o pecado do mundo. Então ele faz uma aliança superior. Por que ela é superior? Porque é com o próprio sangue de Jesus, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E por que ela continua sendo superior à aliança? Porque Jesus, com o seu próprio sangue, ele intercede como um sumo sacerdote superior no santuário celestial, intercedendo por todos aqueles que vão até a sua presença em busca de perdão e de graça. Então não que as outras alianças não tinham importância, é que o sangue do cordeiro, ele simbolizava o cordeiro de Deus que iria vir. Então, é chamado de superior aliança porque Jesus, ele se ofereceu e pagou a dívida de uma vez por todas. Não necessitamos mais hoje ficar matando os cordeirinhos novamente, porque Jesus já finalizou, já quitou a nossa dívida, pastor. Perfeitamente. Show de bola. Então, fique com essa mensagem que Jesus, ele vai estar sempre nos ajudando em tudo que a gente precisar. Fique com Deus e até o vídeo de amanhã.